Bom dia a todos e a todas. Estamos iniciando mais um Mateando com a Defensoria. Esta manhã bastante fria aqui no estado do Rio Grande do Sul, na capital dos gaúchos. Mas hoje eu não posso reclamar da temperatura porque nós vamos receber um convidado que vem lá da Serra Gaúcha, doutor Bruno Rigon, que já vi que está chegando conosco. Já vou aceitar a solicitação aqui. Um mate. Vamos ver se está conectando. Bom dia, doutor Bruno Rigon. Bom dia, doutor Andrei, tudo bem? Tudo bem, seja muito bem-vindo a esse espaço virtual da Defensoria Pública do nosso estado. Eu estava brincando, né, que não posso reclamar do frio hoje, que vou conversar com a Serra Gaúcha, né, vou conversar com um amigo de Caxias do Sul, com um profissional do direito, professor, advogado de Caxias do Sul. Eu imagino que sempre a Serra Gaúcha é mais frio que aqui na capital, Porto Alegre, né? Sim, geralmente são 5 graus de diferença, né? E tá bem frio aqui na Serra. Então realmente está muito frio, né? Mas nós estamos recebendo hoje o professor Bruno Rigon, que é doutorando em Ciências Criminais pela PUC-RS, é professor de Direito Penal e Criminologia na Universidade de Caxias do Sul. Aliás, tem um carinho muito especial pela UX, porque há muitos anos atrás eu cruzei por esses bancos escolares, foi 2001, eu trabalhei, na época eu era oficial da Brigada Militar, e eu trabalhei na Serra Gaúcha, no 12 BPM, e acabei estudando 2 semestres na Universidade de Caxias do Sul. Depois retornei para a região das Missões e acabei prosseguindo os meus estudos pelo campo do direito. Mas, doutor Bruno, eu primeiro gostaria de agradecer pelo aceite do convite feito pelo Núcleo de Defesa Criminal. É um tema fundamental para nós pensarmos hoje o direito penal. É um tema que não é tão novidade, mas ele, a cada dia que passa, ele se apresenta de forma muito mais forte em todos os espaços sociais, que é o autoritarismo. E ele vai produzindo os seus efeitos e a gente, por vezes, sem perceber, nós estamos enredados nas malhas, né, desta ausência de espaço democrático, né? E no sistema penal, basta nós olharmos para o sistema prisional, nós vamos ver que alguns problemas lá existem, né? Mas eu sei que o senhor tem se preocupado bastante com o tema, até tem acompanhado ultimamente as suas redes sociais. Existe um curso que está em andamento, não sei se começou, mas está na iminência de começar, justamente para discutir autoritarismo e a partir de alguns autores contemporâneos que têm se preocupado com essa temática. Mas então eu vou servir mais um mate aqui e o senhor fica à vontade para fazer algumas considerações. Nós vamos proseando, como diz o gaúcho, e vamos mateando. Um grande abraço, seja muito bem-vindo novamente. Muito obrigado, Andrei, né, pela calorosa recepção. Agradeço à Defensoria Pública do Estado, na tua pessoa, pelo convite, pelo espaço. Fico também muito satisfeito em saber que tu já passou pela nossa instituição. Espero que em breve a gente possa, né, te ter de volta, né, que possa participar de algum evento conosco, sobretudo depois que passar esse período, né, que a gente possa se reunir presencialmente para se conhecer, e poder tomar um mate ao vivo, né, depois que passar essa situação difícil que todos estamos enfrentando. Então fica aí desde já o convite, né? E depois, antes, no evento a gente toma um mate, depois a gente toma um vinho aqui na Serra e come um galeto, né? Mas falando um pouco sobre o curso, né? É um curso sobre os novos populismos autoritários, né? É, na verdade, uma tentativa que seguiu os estudos que foram iniciados o ano passado com um grupo, e o grupo foi realizado
num grupo de estudos avançados do IBCCRIM, do Rio Grande do Sul, que se chamava Autoritarismo e Sistema Penal. Lá a gente iniciou os estudos de algumas obras importantes sobre a temática, né? E daí esse ano eu me distanciei um pouco do IBCCRIM e propus um curso a partir da UX mesmo, né? E dando um direcionamento para os novos populismos, né? Com viés autoritário. E, no fundo, o autoritarismo sempre esteve presente nas minhas pesquisas, desde que eu iniciei a minha vida acadêmica, né? Só que cada vez eu tento dar um recorte, um viés um pouco diferente, né? Então, nesse ano, o curso ele ainda está aberto, né? As inscrições podem ser realizadas no site da UX, na aba das extensões, até o final do mês, começa no final do mês, e a gente vai estudar uma série de obras ali, quem quiser dar uma olhada, basta acessar meu feed, né? Mas são todas obras de ciência política, filosofia política, de sociologia, que buscam interpretar, né, esses novos fenômenos populistas, sobretudo, né, dentro das redes sociais, né, dentro desse quadro tecnológico em que usa os algoritmos, né? Enfim, a gente vai tentar compreender um pouco melhor essas transformações sociais e políticas dentro desses fenômenos do trumpismo, entre outros, né, que a gente vê aí pelo mundo afora, né? Então, seria mais ou menos essa a perspectiva desse ano, né, de estudo. Em paralelo, estou seguindo a minha tese de doutorado, né? Estou finalizando, né? E também, de alguma forma, tangencia a temática, né? Só que daí sobre um outro recorte, né? E a própria dissertação de mestrado já trazia essa perspectiva, né? Sempre de olhar para o passado, uma perspectiva historiográfica, para entender os períodos autoritários que a gente passou e que nos influenciam e tentar compreender o que permanece, né? Ainda que com transformações, e o que se modificou, o que é diferente, né? Então, acho que essa temática é fundamental, sobretudo porque nos afeta hoje, né? No aqui e agora, na prática cotidiana do sistema penal brasileiro, né? E vocês aí da Defensoria Pública, eu acho que são privilegiados em conseguir notar, né, essas heranças autoritárias que existem no nosso sistema. Olha aí você, João Mate. Tá certo. Pois é algo que eu tenho me preocupado, e certa vez eu participei de um evento, de um debate, e basta quando a gente vai discutir autoritarismo e a gente chega no campo da política criminal, eu sempre digo que o Brasil parece que ele esteve, né, numa grande encruzilhada, que foi no início da década de 90, e talvez a gente possa situar ali a partir do debate muito acelerado em relação ao rol inicial da lei dos crimes hediondos, que depois só foi aumentando, e hoje tem alguns tipos penais que nós poderíamos pensar se ele realmente causa toda essa repugnância social, ou se ele, enfim, ele é mais um produto do populismo penal que habita os nossos palanques políticos, né? Mas no início da década de 90, nós tivemos ali o Brasil num cenário de 90 mil pessoas encarceradas, e hoje nós temos aí os dados, talvez 2021 eles já não sejam tão confiáveis, mas talvez não seja tão equivocado arriscar a afirmação de que nós temos 1 milhão de pessoas encarceradas. Isso em população estática. Se nós formos falar que o entra e sai das nossas penitenciárias, se nós formos falar em matéria de milhões de pessoas que de alguma forma são controladas pelo Estado, talvez com suspensão condicional do processo, com acordo de não persecução penal, livramento condicional, e por aí a gente vai conversando. Nós vamos chegar daqui a pouco a 5 milhões de pessoas controladas pelo sistema penal no Brasil. E aí, em paralelo a esse incremento do sistema penal, do controle penal no Brasil, nós vamos percebendo, isso uma simples pergunta parece que pode ser feita a qualquer cidadão ou cidadã brasileira, que é o seguinte: olha, até para os mais saudosistas, né, o senhor se sente, ou a senhora se sente mais ou menos seguro, né, em 2021,
ou se sentia mais seguro lá no início da década de 90? Parece que nós teremos quase que uma unanimidade, perigosas unanimidades, que vão nos dizer de, olha, década de 90 era melhor, a gente saía à rua de forma mais tranquila. Claro que a gente vai entrar numa discussão do medo, pânico moral, enfim, mas o que acontece, né? A gente pega, olha a escalada dos índices criminais, nós vamos perceber que quanto mais nós encarceramos, quanto mais nós prendemos, mais delitos nós tivemos na sociedade brasileira, pelo menos aqueles que chegaram a ser registrados pelas agências de controle social. E aí, diante desse cenário, eu tenho dito que muitas vezes a gente precisaria de um fair play na política criminal. Nós precisaríamos, mais uma vez, chamar a academia, a ciência, que hoje está sendo tão desprezada, chamar a academia novamente para o debate. Nós tivemos, fazendo um pequeno parênteses, na semana passada nós discutimos aqui a redução, o enfraquecimento de um princípio constitucional afeto ao Tribunal do Júri, que é a plenitude de defesa, em 5 meses no Supremo Tribunal Federal, que é a censura, como foi dito pelo colega que aqui esteve, em relação a teses jurídicas utilizadas em plenário. 5 meses do recebimento da arguição desse cumprimento de preceito fundamental até a publicação do acordo. E isso acontece antes até de chegar no Poder Judiciário algumas questões penais. Ela acontece lá no debate, ou pelo menos no pequeno debate, dentro do espaço político, porque nós acabamos entrando num grande ciclo perverso que os atores do campo político muitas vezes não conseguem sobreviver sem participar ativamente desse populismo penal, ou seja, apresentando leis que privilegiam mais encarceramento ou trazendo novas condutas tipificadas do ponto de vista penal. Então isso é muito preocupante, mas isso, e aqui eu já vou lhe passar a palavra novamente, não é mais realizado naquela lógica da discussão política analógica. Hoje nós temos algo mais sofisticado, que não é um fenômeno apenas verificado, testemunhado no Brasil, mas ele começa lá na Europa, vai se espraiando pelo resto, por outros países, né, e vai nos trazendo problemas gravíssimos e problemas muito sérios no campo jurídico penal. Só aproveitar para mandar um abraço aqui para o doutor Álvaro e outros colegas, o doutor Álvaro, que é um grande estudioso do direito penal. Mas então, eu vi que uma das obras que o doutor trabalha é Engenheiro do Caos, do Giuliano da Empoli, e ele traz em alguns momentos essas preocupações, né, sobre o uso de algoritmos em relação a algumas práticas políticas que nós vivenciamos atualmente. Exato, Andrei. Primeiro, um abraço ao Álvaro, né? Acho que para começo de conversa, né, sobre essas questões que tu está me provocando, mais de ordem político-criminal, né? Esse vírus, essa tendência que tu fala, não deixa de ser uma espécie de vírus social da antipolítica, né? Que acaba corroendo o nosso sistema das democracias liberais como um todo. Então, nossas democracias liberais acabam entrando em crise, né? E é impressionante. Eu gosto muito de estudar alguns filósofos do entre-guerras, né, que escreviam no período entre as duas guerras mundiais, e que perceberam a crise da democracia liberal na época, né? Como Walter Benjamin, como Carl Schmitt, etc. Havia um debate bem interessante. A própria Hannah Arendt, naquele período, um pouco depois, né, mostram algumas fragilidades do sistema construído à época, e se a gente for dar uma lida naquelas críticas, a gente vê como que não evoluímos tanto em sistema jurídico-político, né? Tivemos algumas óbvias evoluções em termos de estrutura de proteção internacional e nacional de direitos humanos e fundamentais, com criação de instituições, redes de proteção, né? Mas a gente notou que isso foi insuficiente para barrar essas novas ondas, né, autoritárias que a gente vem vendo, né? E independentemente, para mim, o grande problema é que independentemente da gente ter um populismo de uma feição mais autoritária, né, ou um populismo com um viés mais democrático no sentido de aprofundamento de direitos e garantias fundamentais dos cidadãos,
né, mas que não deixa de ser populismo. Todos eles vão se valer do discurso do populismo penal, né, que é aquilo que estava trabalhando de início. Parece que é algo que a gente não consegue escapar, seja com uma retórica e com uma ação democrática ou com algo mais de um governo deliberadamente autoritário, né, que é esse expediente de que a repressão, a violência estatal, ela teria uma capacidade de reduzir a violência, né? Sobretudo a partir do encarceramento, e daí nós temos o boom, né, de um fenômeno contemporâneo do encarceramento em massa de determinada massa da população, né, que a gente sabe muito bem qual é. E só que todas as nossas investigações criminológicas mostram que não há relação direta entre o aumento dos índices de encarceramento e a redução dos índices de violência, sobretudo aquela violência que é a violência urbana, que é a violência de rua, né, que vai provocar esses sentimentos, essas percepções de insegurança na sociedade, os sentimentos de medo, né, que nos levam a gradear casas, a colocar câmeras de segurança, né, enfim, que fizeram todas essas transformações, inclusive na arquitetura dos espaços urbanos, né? Então, eu acho que isso tem que ficar claro, né, para todos, né? Se a gente abrir os principais periódicos científicos do nosso país, nenhum deles consegue achar uma relação entre aumento de punição, aumento de encarceramento e redução dos fenômenos de violência, né? Não há essa relação. Então, portanto, essa é uma política, né, que não previne delitos, né? Não previne a violência no nosso país. Isso é importante da gente deixar claro, né? E que e daí lembrando do nosso grande mestre, o Zaffaroni, né? E que toda decisão, né, de encarcerar, seja realizada pelo judiciário, né, ou, enfim, ela vai ser uma decisão política, né? A quantidade de pessoas encarceradas no país, ela passa por processos de decisão política, né? E o judiciário não é avesso a isso, ele faz parte deste sistema, né? E diversas outras instituições fazem parte e grupos da sociedade como um todo. Mas o que me preocupa muito é essa questão que nos traz da gente não saber, aqui agora, antes de entrar na live, né, quantos presos nós temos no nosso país, né? Agora, né, a gente não consegue verificar, ou seja, há uma ausência de um número de presos no nosso país, de forma que a gente não consegue ter um dado real, né, instantâneo, né, dessa realidade. A gente não consegue, portanto, saber a variação, né, de entrada e de saída no sistema. E isso viola princípios básicos da administração pública, né, estabelecidos na nossa própria ordem constitucional. Isso inviabiliza ou torna um pouco difícil a próprio diagnóstico científico do fenômeno e de tentar compreender melhor algumas dinâmicas que acontecem no dia a dia do sistema punitivo, né? E não tendo, claro, esses dados, vai dificultar, né, estabelecer políticas públicas de como enfrentar, né, a sério essa questão. Então, isso, para mim, é algo muito difícil que voltamos aqui, portanto, à própria questão do autoritarismo na sociedade brasileira, porque isso é uma visão de uma cultura que está dentro, uma cultura jurídica que está dentro da administração pública brasileira e da sociedade brasileira como um todo, e que não valoriza os processos de publicidade e de transparência, né? Então, isso é altamente problemático, né? E que a gente precisaria, julgo eu, lutar por mais transparência dentro desses processos, né? Enfim, né? Mas outra questão que seria relevante trabalhar ainda dentro desse quesito, quando eu trabalho com a questão de que o judiciário está dentro dessa questão, envolvido politicamente também, com essas demandas punitivas e com as consequências do encarceramento.
é importante a gente analisar o papel histórico do judiciário na nossa sociedade. Tá? Tem uma obra que eu gosto muito, Andrei, que é de um cientista político chamado Antony Pereira, chamada Ditadura e Repressão, em que ele vai tentar compreender as diferenças das ditaduras, da repressão nas ditaduras brasileira, chilena e argentina, né, a partir do papel que o Poder Judiciário teve em cada uma dessas ditaduras, tá, no século XX. Então, o que ele analisa? Como é que o Judiciário reagiu quando houveram os golpes militares nesses países? Né? Então, por quê? Porque, a princípio, né, embora nós não tenhamos ainda conseguido um aprofundamento do direito à verdade, de abrir os arquivos, os documentos da ditadura, não conseguimos o resgate mais oficial dessa história, dessa memória desse período, porque há negação ainda no nosso país das Forças Armadas, etc., ou há valorização dentro daquele regime ditatorial. Se vangloriam ainda, né, dos crimes contra a humanidade que foram praticados naquele momento. Apesar disso, nós tivemos políticas desde o governo Fernando Henrique, sobretudo, da Comissão de Mortos e Desaparecidos, Comissão de Anistia, Comissão Nacional da Verdade, Comissões Estaduais da Verdade, né, e que, de alguma forma, constataram que talvez o grande expediente que nós utilizamos no nosso país foi a tortura, né, como uma prática sistemática, institucionalizada, né, para uma repressão política e perseguição política de determinados grupos de indivíduos, mais alinhados a ideais de esquerda, digamos assim, tá? Dentro daquele contexto de um fantasma, de um comunismo, e que comunista era tudo que não era ou aderia à visão do regime ditatorial. Tá? Dentro desse quadro, o judiciário, né, quando há o golpe de 64 no nosso país, ele se acomoda, né? Ele é um judiciário que assimila a ditadura, que segue a prática institucional como se não tivesse havido uma ruptura institucional democrática importante, né? E, em regra, salvo algumas pontuais exceções de alguns juízes específicos, há uma acomodação àquele novo sistema político, né? De forma que isso, na visão do Antony Pereira, teve como consequência, ou pelo menos como um fator de compreensão, pelo qual a gente usou mais a tortura do que práticas de extermínio, embora tenham acontecido, e de desaparecimento forçado. Ao contrário da Argentina. Porque a Argentina, no seu golpe, o Poder Judiciário, um dos grandes poderes do país, né, com uma força política tremenda, né, não aceitou o golpe dos militares, não aceitou os militares dando um golpe. Então, havia uma resistência institucional muito grande naquele país, que levou eles a terem que adotar políticas para vamos ter que eliminar parcela da sociedade, inclusive do judiciário, tiveram que praticar mais atos de desaparecimento forçado para conseguir esvaziar o poder, né, do judiciário, né, ou, né, conseguir neutralizar aquele poder que estava fazendo frente a eles, que era uma questão de resistência importante. Então, se compreende por que a Argentina acabou praticando um genocídio, né, e não, embora tenha torturado também, não torturou no mesmo nível, na mesma quantidade, na mesma intensidade que o Brasil. Tá? E o modelo chileno, ele vai analisar que foi um meio termo entre os dois. Teve mais extermínio que o Brasil, menos que a Argentina. Teve mais tortura que a Argentina e menos que no Brasil. Porque o judiciário, ele foi um meio termo entre os dois. Né? Ele não se acomodou completamente, mas ele também não resistiu tanto. Ele resistiu mais que no Brasil, mas menos que na Argentina. Então, para que eu fiz essa explicação? Para notar como que o nosso judiciário tem uma cultura, né, e uma história de aceitar violações massivas de direitos humanos e fundamentais.
né? E dentro do processo de encarceramento em massa, com as condições, né? Vamos usar aqui a expressão da decisão do STF, dentro desse estado de coisas inconstitucional para o sistema penitenciário, né? Que se a gente for falar quais direitos são violados, a gente vai ter que abrir a Constituição e ler, né? Muita coisa. Dentro desse cenário, não seria diferente pensar nisso. A questão, para mim, Andrei, é como conseguir democratizar essa instituição, e não só essa, né? Algumas outras instituições, para que a gente consiga criar uma cultura de respeito aos direitos fundamentais. Tá? Agora eu vou servir meu mate. Perfeito. Não, sabe que eu até estava procurando, eu fui abrindo o arquivo, tem uma frase, deixa eu ver se eu encontro rapidinho aqui. Eu queria fazer a leitura dela integral aqui, só para fazer um comentário. Eu vou ficar devendo, mas eu mais ou menos sei ela de cabeça. Mas do que tu apresentaste aqui, algumas coisas chamam atenção, né? A primeira é que realmente, né, quando se instaura um campo de exceção, que é a suspensão do ordenamento jurídico, inevitavelmente, eu gostei do termo da acomodação, né, e logo em seguida nós temos um novo arcabouço jurídico nesse regime de exceção. E as práticas no campo judicial, elas fluidamente elas vão continuando, né? Então, e aí a gente observa, né, como é que nós continuamos encarcerando de uma forma tão violenta, tão agressiva, sem que isso tenha qualquer tipo de efeito na redução dos índices criminais. Como é que aqueles que julgam não conseguem ter essa percepção que a academia já deixa muito clara, mesmo em exemplos fora do Brasil? Nós vamos lembrar do caso do Tolerância Zero, a teoria das janelas quebradas, lá em Nova York, e nós vamos perceber que, na mesma época, cidades estadunidenses que não investiram aqueles valores exorbitantes em controle social, elas tiveram até resultados melhores do que Nova York, ou seja, era um conjunto de fatores e muito desligados à questão social, com o retorno do crescimento econômico, da empregabilidade, que repercutiram na redução das taxas criminais. Então, são as questões que merecem a gente pensar um pouquinho, por que essa aposta no direito penal. E outra questão que me chamou a atenção, ela diz respeito à tortura. Por que a tortura? Porque a gente faz uma análise macro, olhando para os números do sistema carcerário brasileiro, mas quando nós falamos em autoritarismo, e por isso que eu acabei lembrando do Darcy Ribeiro, o Darcy Ribeiro ele diz mais ou menos assim, que nós temos uma herança que a qualquer momento está pronto a explodir a nossa seletividade, as nossas práticas racistas, nossas práticas autoritárias, que outrora pertenciam ao senhor de escravos. Isso repercute muito em relação à tortura. Por que a tortura? A tortura ela deriva, ao menos no Brasil, né, de uma forma muito forte da economia política do castigo, ou seja, era a tortura que gerava a economia no Brasil, era a tortura que mantinha vigente um regime de produção escravocrata. Então, nós precisamos olhar com muita atenção em relação à tortura. E a tortura está aí. Hoje nós temos um problema, eu sempre gosto de analisar a segurança pública a partir do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro ainda tem um quê de capital federal, um quê de centralidade, e o Rio de Janeiro ele apresenta, acho que de forma muito evidente, de forma muito violenta, as nossas mazelas sociais, as nossas contradições sociais, e lá nós vamos observar hoje tanto um Estado brasileiro que vai a campo e pratica não apenas a morte como política de segurança pública, mas também a tortura, e nós vamos notar também hoje a edificação, que já não é mais tão recente, a edificação
de práticas de tortura por grupos, talvez a gente possa chamar assim, né, paramilitares, que é o problema das milícias hoje, que mais dia, menos dia, isso eu sempre tenho chamado a atenção, quando se debate segurança pública no Rio Grande do Sul, é um fenômeno que vai bater as nossas portas. Eu utilizo o exemplo que quando eu trabalhava em Caxias do Sul, ano 2000, nós tínhamos a questão do tipo de armamento utilizado pelas organizações criminosas. Aquela cena de alguém portando um fuzil 762, ela acontecia tão somente lá no estado do Rio de Janeiro. Era muito raro que alguma organização criminosa no Rio Grande do Sul fizesse mão dessa espécie de armamento. Hoje, utilizando o linguajar gaúcho, a gente chuta uma moita, nós vamos encontrar armamentos de um calibre mais pesado, né? O que também comprova, mais uma vez, que toda a repressão, né, que foi feita no Brasil, todo investimento maciço na repressão penal, ele não trouxe resultados positivos, pelo menos numa análise de longo alcance. Então, essa prática da tortura cotidiana que a gente vê, que faz parte desse autoritarismo, e aqui eu lembro do Foucault, mais uma vez, que todos nós temos o fascismo na cabeça, e quando nós vamos olhar a tortura no Brasil, nós precisamos olhar essa capilaridade da tortura lá na extremidade social, lá onde o controle social é feito na sua singularidade, né, que é na abordagem policial. E fazendo mais um parênteses aqui, nós precisamos discutir a abordagem policial sob esse viés autoritário, porque é uma interação social efêmera que se dá em poucos segundos ou em poucos minutos, mas que resultou no maior encarceramento da história do Brasil, pelo menos, e eu digo esse pelo menos porque fica muito evidente, quando se faz o recorte de gênero. Porque nós temos um único tipo penal, isso eu não sei como aqueles que atuam dentro do campo judicial não param pelo menos alguns minutos por dia para refletir, que nós temos um único tipo penal, que é o artigo 33 da Lei de Drogas, responsável pelo maior encarceramento feminino da história do Brasil. Responsável pela construção maciça de presídios femininos. Então, e é um tipo penal que permite isso. E essa prática autoritária efêmera, essa prática autoritária que categoriza alguém como traficante ou possuidor de drogas para consumo pessoal, a partir dessa interação social que se dá em poucos segundos, em poucos minutos, e a partir dessa construção social lá na abordagem policial, ela é meramente ratificada depois do espaço judicial, sem observância mínima do contraditório, da ampla defesa, e contraditório aqui no sentido de escutar a outra história, de partir da dúvida em relação àquilo que se encontra dentro do ambiente judiciário. Então, esse autoritarismo também me preocupa, que é aquele que a gente vislumbra na prática cotidiana lá na capilaridade social, doutor Bruno. Excelente, exato. Já que lembrou aí o Foucault no prefácio do Antiédipo, né, sobre aqueles fascismos que estão dentro de nós, né? Lembrei de outra frase do Foucault, já que estamos falando sempre de encarceramento, numa entrevista que ele afirma, né, por que estudar a prisão? Ora, né, porque todos nós um dia podemos estar lá, né? Ou seja, ninguém está livre, né, desse processo, mas nós sabemos que há uma seletividade, né, que busca pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, né, e daí são diversas diferentes tipos de vulnerabilidade pelas quais elas são selecionadas, né? Mas acho que é importante também, já que trouxe a questão de novo da tortura, compreender como que ela se modifica, né? Porque quando nós temos a nossa ditadura, né, os militares, eles vão aprender técnicas de tortura científica, né, digamos assim, né, com outros países, com a Guerra da Argélia, né, com intercâmbios internacionais a partir da Escola Superior de Guerra. Mas, sobretudo, eles vão aprender na prática, no cotidiano, com a Polícia Civil, porque é um expediente amplamente utilizado pela Polícia Civil na repressão da criminalidade dita comum, criminalidade de rua,
né? Então, já havia a tortura no nosso país, não é uma criação, né, da ditadura civil-militar, mas ela permanece após o processo de democratização, né? E nós temos diversas pesquisas que nos mostram isso, pesquisa aqui do meu grande amigo Felipe Lázari, advogado criminalista aqui do Rio Grande do Sul, professor da Católica de Pelotas. Temos Maria Gorete Marques Jesus, no Núcleo de Violência da USP, a professora Vanessa Chiari, da URGS, né, que nos demonstram, né, como essa tortura continua, mas de outra forma. Não é mais nos porões da ditadura, ela é realizada muito mais a céu aberto. Né? E teve um colega aí que falou das execuções extrajudiciais da polícia, mas também ocorre a tortura. Né? O grande problema, para mim, é como que não há indignação social pela morte, pela tortura de determinadas pessoas, né? Como que a gente aceita que algumas vidas sejam mortas e sejam torturadas e outras não, né? E para mim esse é o ponto nevrálgico da questão. Como nós temos um sistema que ainda perpetua práticas, espaços de exceção, né? Locais em que o estado de exceção que a gente teve em alguns períodos do nosso país continua. Ele é a regra, né? Ele é o cotidiano de pessoas que vivem sofrendo com base no terror, no medo, né? E que estão sempre sob o alvo constante das violências estatais, das mais diversas, né? Não só as estatais, as paraestatais, como tu traz, no caso de milícias, de grupos organizados de tráfico de drogas, e etc. Né? Ou seja, essas dinâmicas criminais elas vão se alterando, né? Mas a violência ela é constante para essa parcela da sociedade que vive dentro desse cenário em que são consideradas vidas que podem ter seus direitos violentados porque não são considerados por parcela das pessoas, da população, não são considerados humanos, não são considerados cidadãos, né? Ou que não deveriam ter as mesmas regras de proteção jurídica, social que os demais, né? A gente vai ter a separação entre cidadão de bem, entre bandido, aquela lógica, né? Lembrando do Alessandro Barata, da ideologia da defesa social, aquela lógica de um dos princípios, né, do bem contra o mal, né, naquela visão maniqueísta, que é uma característica inerente ao fascismo, que é a criação de um grande inimigo político comum, no qual vai se depositar todos os males da sociedade, né, criando um bode expiatório, e que a gente vai se unir a partir deste inimigo que a gente precisa eliminar para ter segurança na sociedade. Mas esse inimigo ele nunca vai ser eliminado pelo autoritarismo, porque ele precisa existir para o autoritarismo existir. Né? Então ele é um fantasma, ele é um espectro que está sempre nos assombrando. E no nosso país, né, como tu relembrou, Darcy Ribeiro, para mim esse espectro, a gente se reaproveitou do espectro do comunismo, né? Em que tudo que não é aquilo que o atual governo diga é comunismo, e pouco importa, é um conceito vazio que perdeu completamente seu sentido original, né? Em que entra qualquer questão que seja oposição ao governo atual, né? Então, com isso tem uma figura de um inimigo e a perpetuação da prática. Particularmente, hoje eu já estou numa posição de amadurecimento intelectual que eu acho que a gente não tem como fugir da figura do inimigo, né? Mas talvez a gente precise transformá-la em uma figura de adversário, porque daí no adversário tu tem respeito, né, ao adversário. Tu não pode eliminar o adversário porque senão tu sai do jogo. E o jogo que a gente tem que participar é o jogo político, democrático, né, com respeito ao mínimo das nossas regras, das nossas normas, né, e que tu vai ter um adversário político que pensa diferente, tem uma posição ideológica diferente, pode se aproximar em alguns pontos e outros divergir, né, mas tu vai ter um embate que é um embate democrático, que é baseado no quê? No diálogo, né? Então, o que nós temos hoje em dia, um completo processo de esvaziamento do debate público, né? do diálogo. Né? Então, são pessoas que, por isso que a gente vê a ascensão de muitos fenômenos de ódio nas redes sociais, né? Em que o ódio é destilado, em que não há nenhuma possibilidade de comunicação, né? Com esses indivíduos. E daí nós vemos todos esses processos
de transformação social e que são fomentados, né? E daí agora vamos puxar de novo, são fomentados pelas formas como as novas tecnologias funcionam, né? E a extrema-direita, novamente, historicamente, aprendeu de novo a lidar mais rapidamente e com maior qualidade com as novas transformações tecnológicas do que o resto do espectro político, né? E, de novo, o fascismo clássico, né? Ele também usou o expediente da tecnologia, só que era a tecnologia da época, para fazer todo o seu processo político, né? O cinema foi amplamente utilizado, né? Enfim, né? Diversas formas tecnológicas da época foram empregadas para o movimento fascista, os movimentos fascistas, né? Então, de alguma forma, a gente vê algo semelhante. Alguns dizem que é fascismo, outros usam outras nomenclaturas, mas não deixa de ser uma nova espécie de autoritarismo. Acho que pouco importa, talvez, o conceito, né? Mas as características, identificar essas características em comum seria algo bem relevante de ser feito, né? E lembrando, né? Agora lembrei de novo, já que puxamos a tortura, né? Estamos sempre em encarceramento e tortura. Esse é um cenário que, do nosso campo, né? É um cenário que não se modifica, né? Em que há uma permanência nesse sentido, pouco importa as alterações de governo, né, de partidos dentro da democracia, antes da ditadura. O discurso predominante é o mesmo, que é o do bandido bom e bandido morto, né? E as políticas, embora tivemos diversos avanços, né, elas tendem sempre a retornar a uma retórica de violação de direitos fundamentais. E eu lembrei aqui que teve, muitos anos atrás, uma CPI do sistema penitenciário, e que na CPI do sistema penitenciário estava dito que as prisões brasileiras são grandes campos de tortura física e psicológica. Ou seja, um reconhecimento do Estado brasileiro, né, muito anterior à decisão da STF, né, de que nós temos uma violação massiva de direitos humanos e fundamentais pelo Estado, né? Então, acho que a gente precisaria começar a tentar construir, nós no campo jurídico, né, uma cultura de maior zelo por as nossas normas internas e nossas normas internacionais, tentar, daqui a pouco, fortalecer o sistema interamericano, né? E porque já temos algumas condenações, né, bem importantes, algumas repercutindo em políticas criminais, né, em alterações legislativas significativas e importantes, ainda que simbolicamente, né, sobretudo em relação à proteção das mulheres, né, mas algumas não tivemos tantos avanços, né? Então, acho que a gente precisa pensar, né, em estratégias mesmo, porque isso é um jogo. E para mim, né, o Foucault tá certo. Tem gente que fica ali no discurso do dever ser, como deveria ser o mundo jurídico, como, né, pensando num grande ideal que nunca se realiza, né? A gente não tem que compreender, isso é o jogo. O direito está dentro desse jogo político e a gente faz parte desse jogo. Então, se esse jogo existe, se nos considera como inimigos, a gente tem que aprender a jogar esse jogo, criar estratégias de conseguir ampliar esses espaços, essas redes de proteção de direitos. Para mim é isso, André. Não, perfeito. Eu gostei muito dessas tuas considerações, né, em relação a aprender a jogar esse jogo, e que é um jogo que nós estamos perdendo de goleada. Principalmente nós vamos pensar hoje as novas tecnologias, essa sociedade informacional, é um campo bastante complexo. Mas eu gostei dessa questão da indignação social, né? Como é que a gente não observa algumas práticas em matéria de controle social e não ocorre uma indignação social? Muito pelo contrário, nessa batalha entre o cidadão de bem e aquela famigerada frase bandido bom é bandido morto, né? Ganha de goleada a última, né? E quando falo de indignação social, tem uma reportagem do jornal o Globo, que eu imagino que seja de 2017, eu sempre cito ela, e onde aparece uma senhora negra que está nitidamente levando o filho de 3, 4 aninhos para creche ou para escola, e ela está sendo submetida a uma abordagem
de uma operação dessas de garantia da lei e ordem na Vila Kennedy, no Rio de Janeiro. E aquilo ali, se formos fazer uma análise discursiva, ela deixa muito claro, né, essa vigência desse espaço de exceção, dessas exceções em alguns espaços geográficos, territoriais no Brasil. Porque aquela senhora, ela não é protegida pela presunção da inocência. Porque se eu submeto toda a população que passa naquele posto de controle social para trocar de mundo, eu submeto a esse controle agressivo do corpo, eu estou dizendo, olha, essa parcela da população, talvez a gente possa dizer esse grupo étnico brasileiro, ele não tem a proteção dos direitos e garantias fundamentais. E a partir disso, esse pequeno detalhe, onde eu categorizo as pessoas, distribuo suspeição indiscriminada, eu posso avançar nas minhas práticas de exceção, nas minhas práticas autoritárias. E aí nós vamos encontrar um fenômeno muito preocupante, né, que é a militarização dentro da segurança pública brasileira. E quando eu falo militarização, nós vamos chegar naquilo que tu mencionaste de forma muito precisa, que é essa necessidade de troca de termos. Né? Porque a militarização, o enfrentamento militar, o enfrentamento bélico, ele trabalha com a lógica do quê? Com a lógica da eliminação. E nós vamos chegar novamente a conceitos que são basilares para começar a discutir crime, criminalidade, que é fato social normal lá do Durkheim, que todas as sociedades elas vão conviver com o crime. Inclusive o crime ele pode ser um indicativo de necessidade de transformação social. Então, como é que nós vamos querer eliminar um fato social normal, que é o crime? Como é que nós vamos categorizar essas pessoas consideradas criminosas se elas são naturais ao ambiente social, né? Elas fazem parte desse cotidiano social. Então, eu acho muito importante, talvez a gente tenha que começar, inclusive até em relação, reconhecendo o poder da linguagem, começar a trabalhar com outros conceitos, né? Com outras nomenclaturas, e adversário político, né? Talvez seja muito, muito importante, né? Uma outra questão também que me chama a atenção é nessas práticas de controle social que resultam em encarceramento, é pensar, né, mais uma vez, o que a sociedade brasileira ela pensa, ela qual é a reflexão, qual é a conclusão que ela tem, qual é o rumo que a sociedade brasileira quer tomar. Mas por isso que acho que a gente tem que abrir um espaço de fair play, né, de discussão muito transparente, porque nós estamos hoje vivendo um mundo idealizado de neutralização. Estamos importando cada vez mais uma política criminal estadunidense de neutralização. Só que nós não temos essa possibilidade de neutralização. É algo que eu dizia muitas vezes no tribunal do júri, olha, e até quando saudava muitas vezes os agentes da SUSEP, que as pessoas olham para o estabelecimento prisional e pensam apenas em matéria de encarceramento, em matéria de retirada do convívio social. E esquece que essas pessoas um dia retornam. E como é que vão retornar? Se nós temos hoje esse cenário carcerário brasileiro, que é um ambiente de tortura, né, que é um ambiente de desumanização, e isso é muito grave, desumanização. Né, é um ambiente que, se nós vamos conversar com a turma que pensa um pouco mais sobre o aspecto psicanalítico, talvez nós vamos encontrar um ambiente de ruptura de personalidade. Tamanha a violência que se pratica sobre aqueles corpos que estão encarcerados. E aqui eu vou encaminhar um outro tema. Né? Há poucos dias atrás, eu havia dialogado com alguns colegas. Isso nós já estamos vivendo nas nossas defesas criminal. Não apenas no tribunal do júri, talvez o tribunal do júri esteja mais evidente. Mas quando o julgador sai de casa, seja o julgador técnico ou o julgador povo julgador, o jurado, ele sai como um produto social desse imaginário que é construído hoje de forma muito opressiva em matéria de informação, principalmente nas nossas redes sociais. Se antigamente
havia, por exemplo, a leitura do jornal, leitura de, enfim, de uma revista. Hoje, nós temos os algoritmos condicionando aquilo que se discute, pautando aquilo que se discute. E eu dizia a alguns colegas que atuam no tribunal do júri, olha, nós vamos chegar ao determinado momento, né? E nós temos isso no espaço comercial muito claro, que é o impulsionamento, que é pagar para a minha marca aparecer mais dentro de determinada rede social. Daqui a pouco nós vamos chegar e pessoas que sabem hoje lidar com essas ferramentas, até, acho que não sei se é o Juliano que comenta isso, mas hoje alguém que se aventura no campo político, ele não precisa mais contratar o famoso antigo marqueteiro, tem que contratar alguém que entende de métrica de rede, para fazer chegar ao eleitor a sua imagem de acordo com o comportamento daquele eleitor. Isso nós vamos observar dentro da discussão, dentro dos julgamentos penais. Por isso que eu disse, no tribunal do júri vai ficar muito evidente isso. Imaginemos, se é que isso já não ocorre, o direcionamento de determinado discurso penal dentro de uma rede social aos usuários de determinada comarca, né, às vésperas de um importante julgamento. É possível hoje, a partir dessa lógica de rede, né, nós condicionarmos toda uma sociedade que julga. E aí como é que nós vamos controlar, por exemplo, a imparcialidade dos jurados? Então, sobre essas práticas autoritárias, até puxando mais uma vez esse livro dos Engenheiros do Caos, no momento que tu observa essa questão dos algoritmos, das redes, essas novas tecnologias repercutirem no nosso cotidiano de controle penal. Excelente, Andrei. Eu vou fazer minhas reflexões a partir da própria pergunta da Tatiane sobre a linguagem, sobre a justiça restaurativa com maior espaço. E que está tudo a ver com o teu questionamento da obra do Engenheiro do Caos. Porque os movimentos fascistas e autoritários, eles não trabalham com a linguagem da racionalidade. Eles vão trabalhar com uma linguagem emocional, né? Que vai buscar, de alguma forma, algumas transformações a partir de afetos e sentimentos, de emoções coletivas, né? E porque se tu vai argumentar com base na racionalidade com algumas pessoas, sobretudo, vamos usar o exemplo que a gente está usando sobre encarceramento, que o encarceramento não vai reduzir violência, né? Vai dar um tilt no sistema, eles não vão conseguir empregar a razão e vai ser uma questão emocional que vai pautar o debate e vão começar a te acusar como inimigo, de defensor de bandido, etc. Né? Ou seja, não é da ordem da racionalidade de um debate público racional baseado nas pautas da razão. Tá? E nisso a gente vai ter que fazer nós, enquanto juristas, vamos ter que fazer um meia-culpa, porque o modelo do direito construído a partir da modernidade, do iluminismo, o século da razão, é um modelo baseado somente em racionalidade. É um modelo que exclui das instituições, dos nossos processos deliberativos, de decisões políticas e jurídicas, exclui por completo, por quase completo, os sentimentos humanos. Né? E não há espaços de acolhimento, de escuta dessas dores, desses sofrimentos, de alguém que foi torturado, de um familiar que teve um ente querido morto pelo Estado. Né? Então, nós não temos esses espaços para trabalhar e elaborar esses processos emocionais. Então, quando a emoção ela entra no jogo político, ela entra para ser manipulada. E isso aconteceu no fascismo clássico, né, com as suas tecnologias da época, né, e isso está acontecendo agora com essas novas tecnologias. Né? Então, o que a gente precisa é conseguir compreender esses processos, essas transformações dos meios tradicionais de comunicação que já
afetavam a imparcialidade dos jurados no júri, a gente não sabia o que fazer, né? A gente tentava criar alguma coisa, mas no fundo a gente não sabia o que fazer, não tinha como escapar totalmente, não tem como escapar totalmente, são seres no mundo, né? E agora vai impactar essas transformações tecnológicas não só nos jurados, mas na opinião pública em geral sobre as mais diversas questões políticas e do nosso campo penal, de encarceramento, de punição, etc. Né? A questão é, enquanto nós, juristas, nos colocarmos como burocratas do Estado, baseado numa lógica racional, que vão pensar no Weber, etc., né, dentro dessa racionalidade instrumental, e afastarmos por completo as emoções, só sobra o que para a vítima? Só sobra o sentimento de vingança. Ela quer se vingar. Né? Então, é instrumentalizado, sempre foi, o Garland já falava disso há muito tempo, né? A vítima, dentro do papel político criminal, né, é instrumentalizado o seu sentimento, as suas emoções, e que a gente acaba buscando somente, porque é o que sobra a ela, o papel que sobra a ela é buscar vingança, porque nenhum espaço outro há a ela para trabalhar com as suas dores. Né? E a gente precisa, para mim, essa é a grande questão, começar a transformar nosso pensamento jurídico, começar a transformar, e já está sendo transformado, mas começar a reverberar em transformações institucionais e pensar em modelos alternativos de justiça. E lembrando aqui, meu amigo Leandro Aires França, ele tem um livro sobre alternativas à justiça, né, publicado pelo canal Ciências Criminais, que traz questões de justiça restaurativa, entre outros modelos. Né? A própria questão que a gente estava falando da ditadura, nós temos um modelo de justiça diferente, que é um modelo de justiça de transição, que é um modelo de justiça que é empregado quando a gente sai de um regime ditatorial e passa para um regime democrático. Pouco importa aonde, em que local, esse é um modelo que se emprega, né, ou que se tenta empregar para que haja um processo de redemocratização. Né? E que vai ter os seus postulados, os seus ideais, verdade, memória, justiça, reparação, reforma das instituições, né? E que a gente implementou algumas políticas nesse sentido, mas não avançou tanto. Vamos pensar, por exemplo, a Argentina avançou muito mais. Né? Eu não sei se a Argentina teria um governante que nem o nosso, né, eleito. Pode ter alguém mais próximo, mas não, eu julgo, dificilmente teria alguém de extrema direita que flertasse tanto com a ruptura institucional, né? Que nem a gente está sempre num flerte aqui, de uma ruptura institucional formal, né? Não digo nem informal, formal. Né? A gente está sempre sobre esse espectro. Então, já existem alguns modelos. O que a gente precisaria, para mim, debater é como transformar esse sistema nosso penal tradicional, convencional, que é baseado na retribuição, que é baseado na vingança pública, como fugir disso? Porque este modelo, ele vai, de alguma forma, ao retirar a vítima, ao retirar espaços de trabalhar a emoção, né? Ele vai proporcionar que a política criminal, que a demanda social por punição siga essa lógica da vingança, essa lógica de querer encarcerar mais, de querer matar mais, e etc. Porque é isso somente o que sobra para a vítima sentir. É isso a única coisa que o Estado deixa a ela, de alguma forma. Então, eu acho que a gente precisa criar espaços institucionais e não institucionais, né, com outros coletivos, outros grupos, fora do Estado. Mas, em termos de política estatal, a gente deveria pensar em transformações nesse sentido. E eu me lembro de um evento que teve essa semana aqui na UFRGS, né, uma pesquisa que foi realizada com familiares de pessoas que foram mortas por policiais, né? E as dores dessas mulheres que não têm nenhum espaço de acolhimento, a repercussão em saúde mental dessas mulheres, o medo que elas tinham de falar, né? E isso, há um completo abandono do direito, há um completo abandono do Estado para essas pessoas, né? Que vivem numa constante tensão. E o mais interessante dessa pesquisa da Andressa foi que as entrevistadas, em regras, não queriam nem saber quem é que tinha matado o seu filho. Não queriam a vingança. Elas queriam um processo de reconhecimento, elas queriam um processo, né, de aceitação de que foram vítimas
né, de que houve aquele tipo de violência e de reconhecimento público do Estado de que houve aquela violência. E dentro dos meus estudos com meu orientador de justiça de transição, eu notei que o aspecto mais importante é este reconhecimento público, né, do Estado, um pedido de desculpas, dizendo que houve aquela violência, aquela violação. E isso tem um efeito simbólico, né, de reempoderar a vítima, de recolocá-la no espaço público, que ela foi retirada deste espaço público, né, e de reconhecê-la como um sujeito de direitos, né, uma pessoa que é importante dentro do processo social, político, etc. Porque quando a gente nega esses espaços, nega essas vozes, a gente não escuta essas dores, a gente está negando a condição humana e a condição de cidadania dessas pessoas. Então, para mim, Andrei, essa é a principal necessidade que eu vejo no direito hoje. Seja o direito penal, seja ele qual for a área do direito. É a gente conseguir construir esses espaços. E o que eu vejo é que a tendência está caminhando para esse caminho, né? Porque a gente vê a ampliação de espaços de mediação, né? A gente vê a ampliação de alguns espaços, às vezes de forma indevida, muito mais de negociação do que de mediação, né? Mas acho que a gente precisa pensar em transformações do pensamento jurídico e das instituições, porque senão as emoções, saindo do espaço político, se a gente focar só em racionalidade, elas vão continuar na sociedade humana e vão continuar sendo instrumentalizadas para fins, né, político-criminais, do populismo penal, dos populismos autoritários ou democráticos também, né? Mas se a gente conseguir trazer isso, um acolhimento maior para isso, acho que daí é uma hipótese, né? Acho que vai haver um processo de esvaziamento ou de perder a força dessas capacidades de manipulações emocionais, né? Seria isso. Não, é fantástica as tuas considerações, né, sobre essa alternativa ao enfrentamento desse cenário que tá posto, né? E eu acabei recordando de uma frase do Evandro Lins e Silva, que certa vez ele perguntado se todo acusado tinha defesa, e ele respondeu que era preciso compreender os dramas da vida humana. Então, talvez muito mais do que a gente aplicar esse direito, que é um direito que está maculado já por essas práticas autoritárias, as práticas que racionalizaram, ou pelo menos criaram uma forma de racionalização onde se tem essa tentativa de solucionar problemas tão complexos a partir do simples encarceramento de pessoas, a partir da punição penal. Talvez o espaço realmente de modificação ele esteja nas tuas palavras, Bruno, que é colocar as pessoas que estiverem envolvidas nesse conflito, né, que precisam ser reconhecidas, que precisam ganhar voz. A gente vê isso muitas vezes no próprio, trazendo o exemplo do Rio de Janeiro, que a gente vê aquelas mães enlutadas, e a gente fala em mães enlutadas muitas vezes com a perda de filhos ainda na fase da infância, da adolescência, mães que a primeira voz que elas expressam é a de tentar afastar, por exemplo, aquela categorização que o Estado comumente tem feito, que é de dizer que eram criminosos, que eram bandidos, que eram suspeitos, que ela tenta resgatar a imagem, dentro daquele processo de luta, resgatar a imagem do seu filho, do seu ente querido. Então, eu gostei, fiquei maravilhado aqui com as suas considerações em relação às possibilidades que nós temos para enfrentar essas práticas autoritárias que desaguam todos os dias, em todos os momentos, nas nossas defesas criminais, no nosso cotidiano forense, no nosso cotidiano de defesa criminal. Nós estamos com 1h05 já de prosa aqui, doutor Bruno. Eu vou para a gente não se alongar muito, mas eu acho que nós atingimos o objetivo aqui, que era de te escutar, né? E foi uma manhã muito proveitosa, de muita qualidade no
teu discurso. Eu acho que as reflexões que foram colocadas aqui, elas abrem para aqueles que nos escutaram e aqueles que vão nos escutar, porque a gente vai disponibilizar no IGTV, vai ficar no feed do Instagram da Defensoria, e vão acabar te escutando, vão poder realizar inúmeras outras reflexões, vão poder estabelecer realmente um juízo crítico a respeito daquilo que nós estamos vivenciando atualmente. Eu te passo a palavra para as últimas considerações, esse nosso mateando com a Defensoria Pública. Obrigado, Andrei. Tenho só a agradecer aí pelo espaço, pela confiança, pelo acolhimento, né? É sempre muito bom fazer esse tipo de interlocução com uma instituição tão relevante e interessada na proteção dos direitos humanos fundamentais no nosso país, né? Tenho um carinho muito grande, um respeito muito grande pela Defensoria Pública, né? Então, me sinto muito honrado de poder estar trocando essas ideias contigo. Um grande abraço aí para o meu amigo Leandro, que também é um grande profissional aí na defesa, né, da igualdade, né, e de uma sociedade, né, que enfrente com seriedade o racismo estrutural, né, dentro do nosso país. Isso é a única coisa que eu quero deixar para o final, para reflexão, né, que muitos juristas legitimam esses estados de coisas, né, e legitimaram, continuam legitimando e justificando as mais diversas formas de autoritarismo. Por que é importante estudar autoritarismo, né, e historicamente? Para que a gente consiga compreender qual é o seu discurso, quais são as suas ações, e para hoje, quando a gente se depara, né, com políticas, com ações, com discursos, que a gente consiga fazer as devidas distinções, né? O que é um discurso, uma retórica, uma ação autoritária, e o que é aquela democrática, fazendo uma divisão aqui, né, simples, né, sem entrar em maiores complexidades pelo espaço, né? Então, acho que esse papel é super importante, e a gente estuda muito pouco os juristas que legitimaram, né, os nossos textos autoritários, as nossas práticas autoritárias, né, e há um campo de pesquisa acadêmico muito vasto e muito grande para ser explorado. Eu tento fazer isso, né, aos poucos, né, em alguns pequenos recortes, né, mas só lembrando, né, de discursos que existem por aí, né, de que haveria, né, uma possibilidade de uma intervenção militar, etc., a partir de uma leitura torta do texto constitucional. E tem jurista, né, popular, né, de calibre aí justificando isso, né, o que é um absurdo, né? Então, se a gente compreender esses nossos processos históricos do nosso autoritarismo, a gente consegue identificar isso de forma mais clara, né? Eu acho que esse é o papel da história, né? A gente tem que olhar para o passado para identificar o que está acontecendo hoje. Muito obrigado, Andrei. Um forte abraço. Espero que na próxima vez a gente possa tomar esse mate aí, né, ao vivo. Não, perfeito, eu que te agradeço, né? E tomar um mate, como tu disseste lá no início, tomar um vinho, né? Que a Serra Gaúcha tem bons vinhos, excelentes vinhos, né? Mas só para finalizar aqui, tu falaste em estudar quem legitima esse estado que nós temos hoje aí de práticas autoritárias. Talvez a gente tenha até que fazer uma autocrítica a nós que fazemos defesa criminal. Quando nos realizamos uma defesa criminal totalmente afastada, por exemplo, do pensamento criminológico, de determinadas considerações críticas que devem ser feitas dentro daquele embate aparentemente técnico da defesa criminal, talvez a gente esteja legitimando esse sistema que está aí, né? Mas, doutor Bruno, eu te agradeço, né, do fundo do coração, né, por ter dedicado uma parte do precioso tempo a vir conversar aqui nesse espaço da Defensoria Pública, principalmente nesse momento terrível pelo qual nós estamos passando. Nós nos encaminhamos a passos largos a 500 mil de brasileiros e brasileiras que perderam a vida nessa epidemia, que também vai precisar ser estudada no futuro, inclusive encontrar responsáveis por alguns acontecimentos que permearam esse nosso período pandêmico. Eu te agradeço, então, mais uma vez. Fique bem, fique com saúde. Convido a todos a conhecerem, né, o trabalho do Dr. Bruno, né, as preocupações que tem em matéria de vivência acadêmica, de docência.
junto à Universidade de Caxias do Sul. Foi um privilégio, eu já recebi mensagens aqui no WhatsApp de pessoas que já estão repercutindo a tua fala, que gostaram por demais daquilo que foi apresentado nesta manhã. Um grande abraço e logo nos encontraremos. Um abraço, muito obrigado.